França, né? Você Sim, tem sim, uma relação forte com a França até hoje, né? sim. Legal. Massa. Eu também acabei passando 5 anos por lá, mas não morei em Paris, não. Só de visita. Deve ter sido muito bom, né? Morar em Paris. Morar em Paris é interessante. Tem os prós e contras, né? Pode, Mas é bom. pode pronto. Sim, sim. Legal. Bom, pessoal, então vamos dar início a esse novo ciclo de colóquio da pós-graduação em Física da UFPB. E temos o prazer de começar com o professor Thierry, que é professor do nosso departamento desde 2010, né? E Thierry é uma prata da casa, fez a graduação na UFPB mesmo, fez 2 graduações, né, Thierry? Fez em mecânica também, estava vendo aqui. Isso. Muito interessante esse perfil. E aí, depois fez o mestrado na UFPB e o doutorado França-Brasil, aí numa cotutela, orientado pelo Daniel Bloch e pela Martini, no Brasil, né? Em Isso. Chevrolet. E aí, depois de um pós-doutorado na UFPE, com quem você trabalhou lá na UFPE? É, com Tabosa. Tabosa, muito bom. E aí veio assumir como professor aqui. Thierry já orientou vários mestrados, está orientando mestrado e doutorado, né, 2 doutorados, além de inúmeros alunos de iniciação, tem aí cerca de 30 artigos publicados em excelentes revistas, com centenas de citações. Tem uma contribuição muito forte em ótica e vai mostrar para a gente seus novos resultados e projetos para o futuro aí nessa palestra. E vai ser um prazer assistir. Como eu estava comentando antes, Thierry é um dos entusiastas dos colóquios e é um grande prazer ouvi-lo agora, depois de boas participações na plateia. Agora vamos ouvi-lo. Obrigado, Thierry, e passo a Bom, palavra para você. ok, bom, começar agradecendo o convite do Márcio. É sempre interessante e motivador apresentar o colóquio aqui na nossa casa, né, no nossa pós-graduação, e que eu acho bem importante para todos, não só para os estudantes, mas pós-graduandos, professores, saberem o que está sendo feito na nossa pós-graduação, né? Ter essa cultura de levar para onde vocês forem depois o conhecimento do que é feito na nossa pós-graduação. Bom, eu decidi hoje falar desse tema que está aí na tela para vocês, voos de Levi, de fótons e vapores atômicos. Vou começar com uma breve introdução, tentando mostrar para vocês o que são voos de Levi. E antes de falar de voos de Levi propriamente dito, eu vou querer fazer uma breve revisão sobre caminhada aleatória, né? E é um assunto que provavelmente todos já viram em mecânica estatística, caminhada aleatória. Não é minha especialidade caminhada aleatória, mas eu terminei entrando nessa temática de voos de Levi, que é um tipo de caminhada aleatória. Tá? Então, vou fazer uma breve revisão para a gente ver o que diferencia esse voos de Levi com relação a outras caminhadas aleatórias. Bom, o problema usual de caminhada aleatória é eu tenho um caminhante que realiza passos em direções aleatórias e esses passos têm um certo comprimento L. Esse comprimento L pode ser fixo, dependendo do problema que eu estou considerando, ou pode ser que a cada passo eu faça um comprimento L diferente, mas que esses comprimentos diferentes seguem uma certa distribuição de probabilidade P de L. Certo? Então é isso que eu vou considerar, que eu tenho passos de tamanhos diferentes, em direções aleatórias, e que o tamanho do passo segue essa distribuição de probabilidade P de R. Bom, se eu começo em R igual a zero, em T igual a zero, após o caminhante fazer um número N de passos, eu acho a posição final, depois de N passos, como somatório de todos os passos, com aqui um vetorzinho diretor E, que é aleatório e isotrópico. Então, cada passo dá numa direção diferente, com comprimento
LI, certo? Então, eu faço a soma vetorial dos diferentes passos, acho a posição final depois de N passos. Uma pergunta que costuma ser feita, eu acho que a primeira pergunta que é feita para esse tipo de problema é: após esse N passos, onde é que eu vou encontrar a minha partícula? Obviamente, se eu repetir esse procedimento para um certo número de partículas, como a direção do passo é aleatório, cada partícula vai chegar numa posição diferente, e aí eu posso tentar estimar qual é a probabilidade da minha partícula chegar numa posição R, depois desses N passos. A resposta a essa pergunta, ela vai ser dada pelo chamado teorema central do limite, que afirma que essa distribuição da posição final, após N passos, é uma gaussiana. Uma gaussiana é algo que tem essa expressão, certo? Aqui essa minha probabilidade da posição final depende só da distância ao ponto de partida, já que eu estou no problema isotrópico. Então, esse P de R, essa distância radial, é alguma coisa que vai como exponencial de menos R2 sobre sigma 2, certo? Então, essa é uma lei gaussiana. E o que caracteriza bem uma lei gaussiana é que tem um decaimento rápido. Quer dizer, para R maior do que sigma, essa probabilidade de encontrar uma partícula em R maior do que sigma decai muito rapidamente, já que decai com um exponencial de alguma coisa ao quadrado, certo? Esse sigma ao quadrado é a variância da posição final, tá? Sigma é a largura dessa função gaussiana, e uma característica do teorema central do limite é que essa variância sigma ao quadrado ela cresce linearmente com o número de passos que eu dou, ou, se eu estou olhando uma coisa evoluindo no tempo, cresce linearmente com o tempo. Tá? Essa é uma informação importante para as pessoas que querem modelar algum tipo de caminhada aleatória, saber como aquela partícula, vamos dizer assim, um espaço ocupado por um conjunto de partículas, por exemplo, cresce no tempo. Tá? Então, tem várias aplicações possíveis para esse tipo de informação, que a variância cresce linearmente no tempo. Bom, aqui estou pegando uma simulaçãozinha numérica só para ilustrar isso aí. Então, eu fiz uma partícula caminhar um número 5 passos. Então, aqui eu faço um histograma da posição final. Aqui foi um problema unidimensional, tá? Eu vejo que tem uma certa distribuição que se aproxima de uma gaussiana, que é essa curva vermelha. E à medida que eu vou aumentando o número de passos, essa aproximação com a gaussiana fica melhor. E eu vejo também que a largura da gaussiana cresce no tempo. Como eu falei, a variância, que é a largura ao quadrado, vamos dizer assim, cresce linearmente no tempo. Okay? Então, isso é a chamada difusão normal, que segue o teorema do limite central. Porém, esse teorema do limite central, ou teorema central do limite, ele falha em algumas situações. Por exemplo, ele é aplicável quando os passos não têm correlação entre si. Então, os passos são independentes um do outro, certo? Tanto em tamanho quanto em direção. Se eu começo a ter correlação entre os passos, seja em direção, quer dizer, um passo numa direção favorece um passo na mesma direção, seja em tamanho, aí esse teorema central do limite falha. Ele falha também quando existem passos que são muito mais longos do que os demais. E ele falha quando eu tenho um tempo de espera muito grande entre passos. Por exemplo, a partícula dá um passo e passa muito tempo parado antes de dar o outro passo, certo? São 3 situações em que esse teorema falha. Eu vou concentrar essencialmente nesse que está em azul, a existência de passos muito longos, que é o que acontece quando eu tenho uma caminhada aleatória de fótons dentro de um vapor atômico, tá? Essa situação em que aparecem passos muito longos é uma caminhada chamada voos de Levi. Então, o que caracteriza esse tipo de caminhada que eu vou chamar agora de voos de Levi? Eu tenho minha distribuição do tamanho do passo, P de L, e se eu calculo a variância dessa distribuição de tamanho do passo, segundo momento estatístico, esse segundo momento estatístico vai divergir. É isso que caracteriza esse tipo de caminhada chamada de voo de Levi, certo? Se eu olhar o limite de P de L para passos muito grandes, então o limite de L tendendo a infinito desse P de L, eu posso escrever como uma lei de potência,
dessa forma, 1 sobre L a potência 1 mais alfa, onde esse alfa vai ser um parâmetro típico do meu sistema e vai ser um parâmetro que vamos falar ao longo de todo esse colóquio, certo? A gente vai querer medir esse valor alfa, na verdade, nos nossos experimentos. Então, eu posso assintoticamente escrever o P de L nessa forma e a gente vai ver que, dependendo do valor de alfa, eu tenho isso aqui, o segundo momento estatístico que diverge, logo eu tenho um voo de Levi, ou o segundo momento estatístico converge, eu tenho uma difusão normal descrita pelo teorema central do limite. Então, se alfa é maior do que 2, eu posso calcular essa variância, vai dar um valor finito. Nesse caso, minha caminhada aleatória segue o teorema central do limite e eu falo de difusão normal, certo? Se alfa for menor do que 2, aí a variância vai divergir e aí o teorema central do limite falha. Eu vou falar de uma superdifusão do tipo Vos-de-Levy. Para esse tipo de superdifusão, se eu agora calculo a variância da posição final, que crescia linearmente quando eu tenho uma difusão normal, ela vai crescer com o número de passos a uma potência gama, com esse valor de gama maior do que 1. Então, cresce mais rápido do que linearmente, certo? Então, é importante saber se quando tem uma caminhada aleatória, se é uma caminhada normal ou uma caminhada tipo superdifusão, para conseguir modelar corretamente esse tipo de resultado, ou seja, o quão rápido as partículas se espalham com relação ao ponto em que elas foram soltas. Nós vamos ver na sequência que tem vários sistemas que são desse tipo aqui, então fazer uma modelagem correta é importante. Bom, só para deixar mais claro a diferença, eu vou colocar algumas figuras que mostram diferenças entre uma difusão normal e um voo de Levi. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma simulação de uma partícula caminhando numa difusão normal, certo? Uma difusão normal, um exemplo é o movimento browniano, né, já bem estudado desde de um trabalho de Einstein em 1905, tá? Que é uma sucessão de passos com tamanhos mais ou menos iguais, certo? Em uma direção aleatória. Já o que caracteriza o voo de Levi é como alfa é menor do que 2, o P de L ele cai lentamente. A probabilidade de dar um passo L cai lentamente para grande espaço, então surge essa possibilidade de eu dar um passo muito grande. Então, o que caracteriza o voo de Levi é eu faço pequenos passos, de repente dou um passo muito grande. Faço pequenos passos, de repente dou um passo muito grande. Certo? Essa é a característica principal do voo de Levi. Só a título de curiosidade, não é o que eu estudo, mas a título de curiosidade, esse tipo de caminhada tem dimensões fractais, ou seja, se eu fizer um zoom em alguma região, o que eu vou observar é similar ao que está as características que eu estou vendo do movimento como um todo. Tá? O fato de ter esses passos muito grandes tem algumas consequências. Por exemplo, se eu jogo uma partícula, coloco a partícula em R igual a zero e deixo essa partícula evoluir. Tá? E depois eu pego a posição final dessa partícula. Se eu tenho uma difusão normal, essa evolução da posição final, dessa distribuição de possíveis posições finais, ela evolui lentamente no tempo. Então aqui a gente vê alguma coisa bem simétrica e com a evolução lenta no tempo. Essas curvas aqui tem um decaimento exponencial, certo? Se eu me afasto do centro, tem um decaimento exponencial. Isso aqui é uma curva experimental, tá? Para usando luz em um certo meio inhomogêneo, se observa esse tipo de difusão normal. Já quando eu tenho um voo de Levi, a largura dessa distribuição cresce muito mais rapidamente no tempo e eu vejo que ela é um pouco alongada. Não decai tão rapidamente, decai mais lentamente. Certo? Então, isso é uma das características que está sendo representada aqui nesse perfil radial. Para a difusão normal, eu tenho essa curva aqui em cinza claro, que decai rapidamente. Para superdifusão do tipo Vaux-Levy, eu tenho uma coisa que vai mais longe nas asas. Certo? Então, se espalha mais rapidamente e vai mais longe. Isso é uma característica de Vaux-Levy. Certo? E é possível representar na forma de funções esses dois comportamentos. Também, por dar passos mais longos,
por ter passos longos favorecidos, a transmissão por uma amostra é maior. Por exemplo, se eu pego uma difusão normal, é possível mostrar que a transmissão por uma amostra decai como 1 sobre a espessura da amostra. Isso nada mais é do que uma versão da lei de Ohm, né? A lei de Ohm que relaciona comprimento de um resistor com a resistência, é isso, né? A transmissão cai como 1 sobre o comprimento do meio em que eu estou difundindo meus elétrons, certo? Então, isso é uma característica da difusão normal. A transmissão cai como 1 sobre o tamanho da amostra. Já quando eu tenho voos de Levi, a existência desses passos longos favorece a transmissão e esse decaimento é mais lento. Decai como 1 sobre L, a potência alfa sobre 2. Como alfa é menor do que 2, então isso decai mais lentamente do que 1 sobre L, certo? Então, isso é outra característica de voo de Levi e que tem suas consequências práticas, certo? Além de ter suas consequências práticas, então, na hora de modelar uma caminhada aleatória, a gente tem que levar isso para modelar corretamente. Isso me dá um observável também que permite medir alfa, ou seja, se eu for capaz de medir a transmissão em função da espessura, eu consigo determinar esse parâmetro alfa, que é o parâmetro importante quando eu estou levando em conta voos de Levi. Bom, como eu falei, voos de Levi existem uma variedade enorme de sistemas. Estou trazendo aqui só alguns para vocês. Por exemplo, já foi demonstrado que o deslocamento humano segue voos de Levi. Em que sentido? No meu dia a dia, eu faço uma sequência de pequenos passos, né? Saio de casa, vou para o trabalho, vou para a padaria, vou para o supermercado, faço pequenos passos. E de repente eu posso fazer um passo muito grande viajando para outro local, seja de trem, seja de avião. Então, isso é termina sendo uma caminhada de voos de Levi pela existência desses passos muito grandes, tá? Então, se eu quero determinar não sei, como é que a população se distribui em uma certa região, eu tenho que levar em conta isso, que existem os voos de Levi. Uma consequência importante disso é a propagação de virose, certo? A virose, um vírus se propaga como o voo de Levi e não como uma difusão normal, justamente porque a pessoa que está infectada pode pegar o avião e fazer um grande passo. Então, se eu quero, aparece uma virose em algum canto, e eu quero estimar quanto tempo leva para essa virose chegar em outro local do planeta, se eu usar um modelo tipo de difusão normal, esse tempo vai ser sobreestimado. Então levar em conta que é um voo de Levi. Isso foi feito, por exemplo, para o Covid. Esse artigo aqui, do ano passado, o pessoal mediu justamente esse tempo que leva, isso foi levando em conta dados da China, o tempo que leva para o vírus se afastar com relação à cidade em que ele surgiu, e se mostrou que era um voo de Levi, certo? Um outro exemplo aqui que ganhou boa repercussão no passado, há uns 20 anos atrás, animais realizam voos de Levi quando estão procurando comida, por exemplo. Tá? Então, eles fazem pequenas caminhadas procurando comida, de repente fazem uma caminhada grande para ir para outra região, procuram comida novamente e assim por diante. E o fato deles fazerem esse voo de Levi, dar esses grandes passos entre pequenos passos, permitem que eles busquem uma área maior em um intervalo de tempo. Tá? Então, é uma estratégia importante para animais procurando comida ou parceiros, etc. Bom, se mostra que terremotos têm uma estatística do tipo voos de Levi, mercado financeiro, várias outras coisas seguem esse tipo de estatística. Bom, vou agora ir um pouco mais para o que eu trabalho, né, que é trabalho com luz. Então, vou falar um pouquinho brevemente de motivação, porque estudar difusão de luz, e depois falar de voos de Levi para a luz. Estudar difusão de luz tem várias aplicações, tá? Trouxe aqui 2 exemplos só para a gente ilustrar. Então, tem uma aplicação um pouco mais antiga, mas que ainda vale, o design de lâmpadas, certo? A lâmpada que é gerada em algum ponto da lâmpada, por exemplo, num filamento, para as lâmpadas de filamento, ela se propaga por um vapor, faz uma caminhada aleatória dentro de um vapor até sair da lâmpada e vir para iluminar algum objeto. Então, o pessoal que trabalhou com lâmpadas de vapor
tiveram que estudar bastante caminhada aleatória da luz dentro do vapor. Um outro exemplo importante de difusão de luz é para detectar tumores, por exemplo. Então, observando como a luz difunde dentro de um meio, é possível detectar se alguma coisa diferente no meio, que pode ser o tumor. Bom, então isso aí, obviamente, não é nossa especialidade, mas só estou trazendo como a luz pode ser uma ferramenta interessante de se estudar outras coisas. E também já foi demonstrado voos de Levi para fótons, certo? Então, eu conheço 3 sistemas em que foram demonstrados voos de Levi para fótons. Primeiro, foi mostrado que a transmissão da luz solar em dia nublado segue um voo de Levi. Por quê? Porque a luz ela chega numa nuvem, é espalhada por partículas da nuvem, então faz uma série de pequenos passos dentro da partícula da nuvem, depois sai da nuvem até chegar em outra nuvem, e aí faz novamente pequenos passos. Então tem essa característica voo de Levi de dar uma sequência de pequenos passos, depois um grande passo. Sequência de pequenos passos, depois um grande passo. Tá? Então isso é importante para você entender, por exemplo, a quantidade de luz que chega num dia nublado. Hoje em dia está cada vez mais importante a energia solar, então é importante saber a energia através dos fótons que chegam nas nossas placas e saber como é que as nuvens vão influenciar essa energia. Então é importante levar em conta esse tipo de modelagem para fazer uma estimativa correta. Foi demonstrado também voos de Levi no meio artificial, que é chamado de vidro de Levi, que na verdade é um meio feito de microesferas de vidro de tamanhos diferentes. Então aqui eu tenho uma caminhada tipo de voo de Levi, quer dizer, eu encontro pequenas esferas e faço pequenos passos, de repente eu encontro uma esfera grande, dou um grande passo dentro dessa esfera, antes de ser espalhado na fronteira dessa esfera com o meio. E outro sistema em que aparece voos de Levi é a caminhada de fótons dentro de um vapor, que é o nosso objeto de estudo, certo? Então, isso aqui eu vou detalhar mais essa parte aqui, de caminhada de fótons dentro de vapores e o aparecimento de voos de Levi nesse tipo de sistemas. Bom, antes de entrar em detalhes na difusão de fótons em vapores atômicos, eu queria motivar que é interessante estudar voos de Levi para fótons, porque permite a gente montar um experimento dentro de um laboratório e que seja uma coisa controlável. Então, nesses 2 sistemas aqui, vidro de Levi e difusão de fótons dentro de um vapor, eu consigo fazer isso numa mesa de laboratório, controlando o meu experimento, certo? E esse controle apresenta várias vantagens, como, por exemplo, primeiro, uma boa estatística. Então, só a título de exemplo, se eu pego uma luz de potência 1 miliwatt, que não é nada muito grande, né? Basta a gente lembrar da potência luminosa das nossas lâmpadas, que é muito acima disso. Então, uma luz com potência 1 miliwatt, com comprimento de onda 630 nanômetros, que é no vermelho, essa potência representa 10 a 15 fótons por segundo. Então, se eu faço um experimento que dura 1 segundo, eu vou ver espalhamento de 10 a 15 fótons. Então, é uma estatística excelente para você trabalhar, muito melhor do que qualquer desses sistemas que eu estou mostrando aqui. Né? Uma estatística muito melhor do que observar, por exemplo, alguns animais, pássaros, fazendo seu movimento. Então, isso é já uma coisa de interesse. Eu tenho repetibilidade, por ter controle do meu sistema, controlo os parâmetros. Então, se eu controlo os parâmetros, eu posso também tentar mudar de uma forma sistemática um parâmetro e ver como é que a caminhada depende daquele parâmetro específico. E tenho também liberdade de fazer diferentes tipos de medições, por exemplo, medição espacial, ou ver transmissão, ou reflexão, ou o espalhamento mesmo das partículas depois de atravessar um certo tamanho de amostra. Posso fazer medições temporais e de várias formas diferentes. Tá? Então, é um sistema que permite fazer muita coisa que sistemas fora do laboratório você não tem esse controle. E aí isso permite fazer uma série de investigações possíveis. Aqui estou mostrando alguns exemplos, não vou entrar muito em detalhes nisso, acho que vai aparecer algumas possíveis investigações ao longo do restante do colóquio. Tá? Bom, então,
estudar voos de Levi para fótons é interessante, e o sistema que eu vou trabalhar é com fótons em vapores atômicos. Essa é uma imagenzinha que eu gosto muito, que ilustra bem o que é a caminhada aleatória de um fóton em um vapor atômico. Isso é uma imagem que foi tirada de um experimento feito aqui em João Pessoa. O grupo no qual eu trabalho foi fundado por esses dois pesquisadores aqui, Martini Chevrolet e Marcos Oriá, que agora estão na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eles fizeram esse trabalho em 2013 e foi antes de eu começar meu mestrado no grupo. Então, eu aproveito para mostrar essa data, para mostrar para os estudantes, que eu acho que é sempre importante a gente lembrar disso, que ciência é algo que se faz passo a passo e é lento. Então, às vezes, a gente está um pouco frustrado, que quer sair um resultado, não está conseguindo. Ciência tem que ser muita perseverança, que os resultados saem pouco a pouco, e o que eu vou mostrar hoje de resultados que a gente obteve esse ano no nosso laboratório é uma sequência de coisas que foram feitas em 2013. Então, tudo que a gente faz em ciência tem uma história longa, vamos dizer assim. O que é esse experimento? Eu tenho aqui uma célula, que é um tubo de vidro selado, onde eu faço vácuo, e nesse tubo de vidro eu tenho um vapor, no meu caso, um vapor de césio. E eu passo um laser dentro desse vapor. O laser está passando aqui onde está em preto, certo? O que acontece quando eu passo esse laser? Os átomos do meu vapor vão absorver o fóton do laser, vão para o estado excitado, e depois de um certo tempo, eles vão decair. E quando decai, eu tenho uma emissão espontânea, né? Ao decair do estado excitado, esse átomo ele emite um fóton e emite um fóton em qualquer direção. Então, um átomo aqui nessa região absorve um fóton, emite em qualquer direção. Esse fóton pode vir para cá, por exemplo, ser reabsorvido pelo vapor, vai para o estado excitado, decai, é reemitido, vai para cá, por exemplo, é reabsorvido, absorvido, vai para o estado excitado, decai, é emitido, e eventualmente aqui, quando é emitido, sai da célula e vai para a minha câmara. E é isso que eu estou vendo a imagem do fóton que saiu para a minha câmara, certo? Aqui a luz aqui no centro é muito mais forte, aí foi colocada uma máscara para não saturar a câmera, mas o que é importante mostrar aqui é que eu estou detectando fótons que vêm de toda a minha célula, de todo o meu espaço. Apesar de só ter jogado fótons, o laser está incidente onde tem essa parte preta, certo? Então isso ilustra bem essa caminhada aleatória dos fótons dentro do vapor, que é feito por uma sucessão de absorção e emissão espontânea. Então, absorvo, emito espontaneamente, dou um passo, absorvo, emito espontaneamente e assim por diante. Esse tipo de fenômeno, chamado de aprisionamento de radiação, tem seu interesse em diversas áreas, como, por exemplo, em astrofísica. A luz que é gerada por uma estrela, ela sofre uma caminhada aleatória desse tipo antes de sair da estrela. E, inclusive, no vento solar, né, o que eu chamo de vento solar é uma emissão de partículas por um vento estelar, uma emissão de partículas por essa estrela. Misturado com as partículas, tem fótons que vão fazer um tipo de caminhada aleatória desse tipo. E cada vez que o fóton bate numa partícula, transfere momento para a partícula. Então, para você estimar o momento linear desse vento solar, é importante levar em conta esse tipo de fenômeno de aprisionamento de radiação. Bom, aprisionamento de radiação é importante no desenvolvimento de lâmpadas a vapor, né? Eu já falei sobre isso. Transferência de energia radiativa, aqui eu citei uma região do espaço e a energia foi transferida radiativamente para outras regiões do espaço, então isso é importante levar em conta em algumas situações. E termalização do estado excitado, isso eu não vou entrar em detalhe, mas a velocidade do estado excitado é termalizada, no sentido de ter uma redistribuição de velocidade no estado excitado do átomo devido ao aprisionamento de radiação. Tá? Então, são alguns temas de interesse de aprisionamento de radiação. Bom, para a gente verificar se o aprisionamento de radiação exibe voo de Levi, eu tenho que calcular esse P de L, a probabilidade de dar um passo de tamanho L, certo? Se eu tenho uma determinada frequência delta, essa frequência delta eu chamo de dessintonização, é a diferença entre a frequência do meu laser e a frequência de ressonância do meu átomo. Se eu tenho uma certa frequência delta,
a probabilidade de eu dar um passo de tamanho L segue um decaimento exponencial nessa forma aqui, certo? Isso está relacionado à lei de Beer-Lambert, que dá transmissão por uma amostra, ok? Entretanto, não necessariamente na minha amostra eu tenho uma única frequência, mas posso ter uma distribuição de frequências chegando na amostra. Então, se eu levar em conta essa distribuição de frequência aqui, φ de delta chegando na amostra, eu vou somar a contribuição para o tamanho do passo das várias frequências ponderado por essa minha distribuição e dar esse resultado aqui. Tá? Bom, então esse φ de delta é a luz que está chegando na minha amostra. Mas no experimento, quando eu tenho aprisionamento de radiação, geralmente essa luz que chega na amostra, ela é emitida pela própria amostra. Ou seja, eu jogo um laser que tem uma certa frequência, os fótons são absorvidos aqui, são reemitidos. Então, no restante da amostra, a luz que chega é uma luz emitida pelos fótons que foram inicialmente excitados, certo? Então, essa distribuição espectral da luz incidente, ela segue uma função de redistribuição de frequência, que é esse R de delta, delta linha N, que depende, que me dá a frequência, a distribuição da frequência emitida delta, em função da frequência incidente delta linha e da densidade do vapor. Então, são parâmetros que influenciam a distribuição da frequência incidente, são a frequência incidente, parâmetros que influenciam a distribuição de frequência espalhada são a frequência incidente inicialmente e a densidade do vapor, certo? Eu vou considerar aqui no restante da minha apresentação o regime de redistribuição completa de frequência. Eu vou supor que o espectro de frequência espalhada não depende da frequência incidente e que o espectro de emissão é igual ao espectro de absorção. É uma aproximação que é válida em certas situações, como, por exemplo, quando eu tenho um grande número de espalhamentos, que aí eu perco a informação da minha frequência inicial, e quando eu tenho colisões muito frequentes, colisões entre átomos muito frequentes, que aí também eu perco a informação dessa frequência inicial, certo? Bom, quando eu considero que o perfil de emissão é igual ao perfil de absorção, então esse meu P de L só vai depender do perfil de absorção, que é esse alfa de delta, tá? Então, o perfil de absorção do vapor é que vai definir a distribuição do tamanho do passo. Essa é a informação que eu quero reter aqui nessa transparência. E aí eu tenho diferentes tipos de perfis típicos na interação da luz com o vapor, como o perfil Doppler, que é esse daqui, um decaimento exponencial que vai com menos delta ao quadrado. Quando eu tenho o perfil Doppler, é possível mostrar que esse P de L decai com um alfa igual a 1. Então, lembrando que se alfa for menor do que 2, eu tenho o voo de Levi. Então, como alfa igual a 1, eu tenho o voo de Levi. Logo, vou ter a minha distribuição do tamanho do passo, tem uma variância finita, certo? E o tamanho médio do passo é finito. Se eu tiver um perfil Lorentz, que é esse perfil típico aqui, que é basicamente a transformada de um decaimento exponencial, esse perfil de Lorentz. Eu vou ter um PDL que decai com alfa igual a meio, então também eu vou de Levi. E além do mais, quando alfa igual a meio, é possível mostrar que o valor médio do tamanho do passo não é definido. Se eu calcular o tamanho médio do passo, dá infinito. Então, é uma caminhada aleatória bastante curiosa, que eu não posso definir o tamanho médio do passo. Bom, então isso aqui está ilustrado os dois perfis que eu considerei, o perfil Lorentz em preto, o perfil Doppler em azul, certo? Desses perfis eu posso entender também qual a origem dos passos muito longos dentro da caminhada do fóton no vapor atômico. A origem é o seguinte, isso aqui é o perfil de absorção e pela minha aproximação de redistribuição completa de frequência também é o perfil de emissão. Então, quando o átomo emite um fóton, ele tem probabilidade de emitir aqui, longe da ressonância. Se eu emito longe da ressonância, o coeficiente de absorção é pequeno e aí o fóton pode caminhar uma distância grande antes de ser absorvido. Tá? Então, essa a origem dos passos muito grandes dentro do vapor atômico, essa possibilidade do fóton ser emitido longe da ressonância
vê o coeficiente de absorção pequeno e aí dá um passo muito grande. Ok? Bom, como medir esse parâmetro alfa? Existem diferentes técnicas de medir. Uma técnica, bom, que pode ser dividida em dois grupos. Um grupo eu vou chamar de medida direta do PDL, da distribuição do tamanho do passo, quando eu tenho um regime de único espalhamento, e uma medida indireta quando eu tenho múltiplos espalhamentos. O PDL foi medido diretamente com um único espalhamento nesse trabalho aqui, o Nature Physics, de 2009, em que participou a professora Martine Chevrolet, né, que é uma das fundadoras do grupo. Como é esse experimento? A ideia do experimento é bastante simples. Então, eu jogo um fóton dentro dessa célula contendo vapor atômico. A densidade dessa célula é suficientemente baixa para que eu só tenha um espalhamento dentro do fóton dessa célula, ou seja, o fóton entra aqui, é absorvido, quando ele é reemitido, ele sai da célula. Então, a célula tem um comprimento muito maior do que o raio para garantir essa condição. E se eu observo os fótons que saem da célula com a câmara CCD, eu vou ver um decaimento da fluorescência, da intensidade emitida pela célula, dessa forma. E esse decaimento, se eu pego a intensidade em função dessa distância, me dá diretamente o PDL. Certo? Então foi mostrado, aqui está 2,4, mas o correto é 1,4. Tá? Foi mostrado que para um vapor que tem um perfil Doppler, que era esse caso, tem um alfa de 1,4, ou seja, um voo de Levi, certo? Nesse espalhamento. Essa é a ideia do experimento em que eu tenho um único espalhamento para medir o PDL e eu meço diretamente o PDL. 1,4 aí no lugar de 2,4. É isso? É 1,4, É que tá o 2, tá? Teoricamente era para ser 1, mas tem suas razões para ser 1,4. Aí não vou querer entrar em detalhes, que aí é um pouco mais longo. Uma medida indireta no regime de múltiplo espalhamento. Então, aqui eu aumento a densidade do meu vapor. Em vez de fazer só um espalhamento dentro do vapor, eu faço um número muito grande de espalhamentos. Apesar disso, é possível obter uma informação da distribuição do tamanho do passo, que é o tipo de um espalhamento. Então, o primeiro resultado interessante é que depois de vários espalhamentos, eu guardo uma informação da característica microscópica de um único espalhamento. Isso pode ser verificado tanto se eu tiro uma foto do perfil radial da luz que está sendo transmitida pelo vapor, certo? É possível mostrar que esse perfil radial guarda informação sobre aquele parâmetro alfa, tá? Então, ao experimentar, a ideia novamente é simples. Jogo um laser numa célula, tiro uma foto da saída, da luz que sai aqui, e traço um perfil radial dessa intensidade, tá? E aí é possível mostrar que esse perfil radial decai como R é a distância radial, a potência menos 3 menos alfa. E aí, a partir daí, eu consigo achar alfa, certo? Isso foi usado tanto para se medir esse alfa para um vapor com perfil Doppler, quanto um vapor com perfil Lorentz, e os resultados foram condizentes com o esperado. Então, aqui está ilustrado justamente isso, esse perfil radial em azul, que decai lentamente, decai como uma lei de potência. Em preto é um decaimento exponencial, em preto é teórico, azul é experimental, só para mostrar a diferença do que seria uma difusão normal em preto para um voo de Levi em azul. Certo? A gente vê que as asas decaem lentamente, e aí fitando essas asas eu consigo achar o valor de alfa. E outra forma que eu já mostrei aqui é usando a transmissão total, a transmissão difusa, ou seja, olhar o quanto de luz sai em função da espessura da amostra, certo? Então, se for uma difusão normal, essa transmissão decai com a espessura, 1 sobre a espessura da amostra. Se eu tiver voo de Levi, devido aos passos longos, eu tenho um decaimento mais lento, e se eu meço essa transmissão em função da espessura, eu consigo achar alfa, tá? Bom, na prática, eu não vou mudar a espessura da amostra, eu mudo a opacidade, que é basicamente densidade do meu meio vezes a espessura, tá? A definição de opacidade é isso, mas é o produto de densidade vezes a espessura. O meu vapor está contido dentro de um tubo de vidro que tem espessura constante, mas eu consigo mudar a densidade, então é equivalente, tá? Então, em função da opacidade, a transmissão decai como opacidade da potência menos alfa sobre 2. Bom, isso foi medido, tem alguns trabalhos em que se mediu, na verdade,
2 trabalhos, não mais do que isso, em que se mediu o parâmetro alfa para a luz sendo difundida no vapor atômico. Tá? Então, aqui o tipo de medidas que a gente faz, a gente pega a célula, que esse tubo de vidro contendo vapor, eu aqueço essa célula, que mudando a temperatura eu consigo mudar a densidade do vapor, então eu tenho controle da densidade do vapor através da temperatura. Então, eu aqueço a temperaturas típicas de entre 100 e 200 graus, certo? E aí eu faço medidas da transmissão em função da espessura do vapor, tá? E aí os resultados que eu obtenho são esse tipo de resultado. Aqui uma medida do perfil radial, aqui numa escala log-log, certo? Então aqui eu vejo que tem um decaimento, uma reta no escala log-log, então é lei de potência. E aí se eu fito essa porção, eu consigo achar o valor de alfa. Então isso foi feito, foi achado o valor de alfa para várias opacidades diferentes. Eu fiz uma curva dessa para cada opacidade. Esse é um trabalho, tá, que eu já participei, um trabalho publicado esse ano. Foi feito na França, nesse grupo do professor Robin Kaiser. Eu passei um mês lá visitando. Então, participaram o Robin Kaiser, eu e a Michelle Araújo, que estava fazendo doutorado com o Robin Kaiser e agora está fazendo pós-doc em Recife. Então, medindo como decai esse perfil radial, a gente consegue obter o valor de alfa, e também como decai a transmissão em função da opacidade, também dá uma lei de potência, e aí também eu consigo obter o valor de alfa a partir dessa curva, tá? Então, isso foi feito. Esse tipo de sistema que a gente estudou é um sistema em que eu tenho o perfil de absorção é lorentziano. É lorentziano pelo fato de eu estar misturando o meu vapor de rubídio, que é um vapor alcalino, com uma forte pressão de gás hélio. Então, eu tenho muitas colisões que vão fazer com que esse perfil se torne lorentziano. Tá? Isso é só um detalhe técnico, mas é um perfil de absorção lorentziano. O perfil lorentziano, o valor esperado era 0,5 de alfa, e que é o valor que a gente mediu. E é interessante esse tipo de resultado que eu estou num regime em que a caminhada aleatória tem um comprimento de passo médio infinito. Então, é uma coisa bem exótica, a gente mediu nessa condição bem exótica, tá? Então, isso foi interessante. Ok, agora eu vou para um... Eu tenho quanto tempo ainda, Márcio? Eu me perdi um pouco na hora. Tem mais 10 minutos. Ok. Mas... Então, acho que dá. Precisando de mais 5 minutinhos, a gente... Tá bom. O que eu vou falar a partir de agora são coisas que a gente fez... Pessoal, só um instante. Vou só fechar a porta aqui da minha sala, que estou usando a furadeira aqui do lado, viu? Só um instante. Ok, então o que eu vou mostrar aqui agora são resultados experimentais que obtivemos aqui esse ano em João Pessoa no nosso grupo, tá? Bom, o primeiro ponto que eu vou falar com relação aos nossos experimentos é que todo sistema é finito, certo? Isso é uma obviedade, mas é bom a gente lembrar. Todo sistema é finito. Então, a amostra que eu vou sondar, ela é finita. O que isso traz de consequência? Traz de consequência uma truncagem no tamanho do passo. Eu tenho o tamanho máximo do passo que eu posso dar dentro da amostra, que corresponde ao tamanho da minha amostra. Tá? Isso tem uma consequência interessante, que se eu for agora calcular a variância do meu tamanho do passo, que eu disse que para voos de Levi essa variância é infinito, mas como eu tenho essa truncagem, eu não vou mais integrar de zero até infinito, eu vou integrar de zero até o valor máximo do tamanho do meu passo. Logo, essa minha variância vai ser finita. Ou seja, para todo sistema real, um voo de Levi ele tem que convergir para uma difusão normal. Porque isso aqui é característica de uma difusão normal. Certo? A variância do tamanho do passo ser finito dá uma difusão normal. Tá? Então, todo sistema real, o voo de Levi converge em algum momento para uma difusão normal. Certo? Isso ilustra o ponto principal que eu quero mostrar agora, que é o tamanho da amostra influencia o transporte da minha radiação. Tá?
Bom, felizmente, essa convergência para a difusão normal é lenta, isso foi mostrado nesse artigo de 94, através de uma simulação numérica, eles mostram que essa convergência é bem lenta, ou seja, precisa de um número enorme de passos para observar essa convergência para a difusão normal. Então, no sistema real, ainda é possível ver características de voo de Levi, apesar que ele vai terminar fatalmente convergindo para uma difusão normal. Tá? E como eu falei, o principal ponto aqui é chamar a atenção que essa truncagem no tamanho do passo modifica as características do transporte. Tá? Outro ponto a ser considerado, eu falei de dois perfis de absorção, o Lorentz e Doppler. O Doppler, na verdade, é uma aproximação. O perfil que eu tenho realmente dentro do meu vapor é um perfil de Voigt, que está aqui em vermelho. O perfil de Voigt é uma convolução do perfil Lorentz e do perfil Doppler. Então, o perfil de Voigt ele se parece com o perfil Doppler próximo da ressonância, e quando eu me afasto da ressonância, ele parece com o perfil Lorentz. Tá? Como que importa no voo de Levi são os grandes passos. O que domina são esses passos grandes, que têm sua origem quando o fóton é emitido longe da ressonância. Então, quando eu tiver o perfil Voigt, o que vai dominar são as asas lorentzianas. Então, o que se espera para um perfil Voigt é um alfa igual a meio, igual às asas lorentzianas. Entretanto, nas medidas que foram feitas, se obteve alfa igual a 1. Quais são essas medidas que foram feitas? Essa daqui, por exemplo, que eu disse que era um perfil Doppler, na verdade, esse vapor tem um perfil Voigt. E se mediu alfa igual a 1, em vez de se medir alfa igual a meio, que é o que a gente espera, teoricamente, para um perfil Voigt devido ao fato de ter as asas lorentzianas. Por que se mediu alfa igual a 1 e não alfa igual a meio? Justamente por conta de um efeito de truncagem. Então, vamos olhar para isso. Bom, isso aqui são resultados nossos, tá? Então, são cálculos teóricos para estimar grandezas do nosso experimento. Isso aqui calculamos teoricamente o PDL. Então, as curvas azul e vermelho são cálculos PDL para parâmetros do perfil Voigt a 10 a menos 2 e 10 a menos 1. Certo? Esse parâmetro A é o parâmetro que dá um pouco a forma do perfil de Voigt. Certo? E a gente vê claramente, por exemplo, se a gente olha essa curva azul, que quando eu tenho o tamanho do passo, esse eixo horizontal é o tamanho do passo. Tamanho do passo pequeno, essa curva azul se aproxima do que eu esperaria nessa linha pontilhada que corresponde ao perfil Doppler. Quando eu tenho um tamanho do passo grande, essa linha azul se aproxima do que eu espero para o perfil Lorentz. Certo? Isso está ilustrado aqui também. Isso aqui mostra o tamanho médio do passo aqui na vertical, em função da frequência do fóton emitido pelo vapor no decaimento espontâneo. Se eu emito o fóton próximo do centro da linha, onde meu perfil de Voigt parece um perfil Doppler, eu dou pequenos passos. Se eu emito longe do centro da linha, onde meu perfil de Voigt tem asas lorentzianas, eu dou passos bem maiores. Isso aqui é uma escala, é log do tamanho do passo, tá? Então, aqui eu variei 3 ordens de grandeza, certo? Para o tamanho do passo. Acontece que, se a minha amostra, representada aqui por esse pontilhado azul, for menor do que o tamanho típico de passos quando eu estou nas asas lorentzianas, esses fótons emitidos nas asas não vão fazer uma caminhada aleatória, que vão sair logo da amostra. Então, não vão fazer uma caminhada aleatória lá dentro. Então, se eu medir uma característica da caminhada aleatória, eu não vou detectar esses fótons. Certo? Foi isso que aconteceu naquele trabalho que eu disse que, na realidade, é um perfil de Voigt, mas eles mediram características Doppler. Eles estavam trabalhando numa opacidade tal que os fótons emitidos nas asas lorentzianas saíam logo da amostra e eles não conseguiam ver essa característica na caminhada aleatória. E só viam a característica dos fótons emitidos no centro da linha que tem o perfil Doppler. Ou seja, o que eu vou medir na minha caminhada aleatória depende da opacidade da minha amostra ou do tamanho da minha amostra. Se minha amostra for
grande o suficiente, tal que os fótons emitidos nas asas lorentzianas sejam absorvidas de novo pelo vapor, eu vou ver uma caminhada com a característica do perfil lorentziano. Tá? Então, essa é a nossa contribuição desse nosso artigo, mostrar que a característica da caminhada depende do tamanho da amostra que eu estou usando para sondar a caminhada. Bom, nosso experimento, novamente, a ideia é bem simples. Sempre a ideia dos nossos experimentos são extremamente simples. Fazer o experimento é um pouco mais complicado, porque a gente tem que ter muito controle de todos os parâmetros. Mas a ideia é bem simples. Eu jogo um laser dentro de um vapor e coleto a imagem, os fótons que são espalhados pelo vapor através desse detector. Muda a densidade do vapor, logo a opacidade do vapor, mudando a temperatura dessa minha amostra. E aí, eu guardo no final potência detectada nesse detetor em função da densidade do vapor. Certo? É esse o dado que eu vou trabalhar. Bom, vou pular essa parte. O que eu observo, a luz transmitida, a luz difusa transmitida em função da frequência do meu laser tem esse comportamento. Isso aqui para 3 densidades diferentes. Então, preto uma densidade menor, azul uma densidade maior, certo? Eu vou me concentrar aqui somente para quando a luz chega no centro da linha, tá? Que é aqui que eu vou fazer realmente minhas medidas. Eu vejo que à medida que eu aumento a densidade, a minha transmissão cai, e que é o que a gente espera, né? Que a transmissão cai com a espessura efetiva que tem a ver com a densidade do vapor, certo? É isso que a gente espera ver. E aí eu posso pegar a potência detectada quando o laser incidente tem frequência zero, para as diferentes densidades, e construir esse tipo de curva aqui. Então, os pontos experimentais são esses triângulos vermelhos. Eu posso fazer ajuste de uma lei de potência. Aqui está uma escala log-log, né? Então, o que é uma reta aqui é uma lei de potência. Faço um ajuste de uma lei de potência. E a gente claramente vê que tem uma quebra de derivada aqui, né? Então, se eu faço um ajuste de lei de potência nessa região, eu obtenho um alfa 1,2, que corresponde ao regime Doppler. Então, para baixa densidade do vapor, eu observo a característica Doppler da minha caminhada aleatória. Para alta densidade do vapor, eu obtenho um alfa meio que corresponde ao regime lorentziano. Certo? Então, é o que a gente queria observar, uma mudança na característica da caminhada aleatória em função do tamanho da amostra. Ok? Bom, essas aqui foram algumas simulações numéricas que fizemos, não vou detalhar, mas a gente sempre faz simulações numéricas, tipo de Monte Carlo, para ajudar a entender os resultados experimentais. Então, é isso o resultado principal que eu queria mostrar para vocês. Continuamos nosso trabalho relacionado a Vos-Levin vapor atômico, e essa tipo de curva que eu mostrei para vocês ainda tem coisas a serem exploradas. Por exemplo, o que eu explorei até agora foi só a potência para a frequência zero em função da densidade. Quer dizer, a potência aqui, potência aqui, potência aqui para diferentes densidades. Agora a gente quer explorar como é que varia a transmissão em função da frequência do laser incidente, certo? Por que isso? Que quando eu tenho esse laser incidente no centro da linha, esse meu laser é absorvido logo na entrada da minha célula. Então, depois, para sair do outro lado, eu tenho que percorrer uma certa distância L. Se agora eu incido o laser fora da ressonância, esse laser penetra um pouco mais dentro do vapor. Então, agora a distância que ele vai ter que percorrer para sair da célula vai ser um pouco menor. Então, a nossa ideia aqui, medindo agora potência detectada em função da frequência incidente, a gente tem uma informação de espécie de tamanho efetivo da célula e uma mudança do tamanho efetivo pela mudança do ponto onde o primeiro fóton é espalhado. Então, isso é um resultado que a gente espera obter a partir desses mesmos dados. Se a gente agora também mede a potência detectada, agora não no centro da linha, mas longe da ressonância, aí tem um outro efeito que eu não expliquei aqui, não vai dar tempo de explicar, que eventualmente eu posso ver um efeito de correlação do tamanho do passo dentro dessa minha caminhada aleatória, que seria bem interessante. Isso não tenho certeza que a gente vai ver, mas temos essa esperança. Também temos medidas dessa transmissão em função da potência do laser incidente, que a gente está tratando, e a ideia mesmo, em função dependendo da potência incidente e esse L efetivo,
muda, porque quanto maior a potência incidente, mais o laser penetra dentro do vapor antes de sofrer o primeiro espalhamento. E essa própria forma dessa luz transmitida pelo vapor, essa forma de linha não é entendida. Então, a gente pode tentar explorar isso aqui também. Então, dentro desse conjunto de curvas, tem ainda muita coisa a ser explorada. Outros interesses relacionados à difusão de fóton dentro do vapor. A gente está estudando atualmente, tem um experimento sendo montado para estudar consequências na difusão da luz quando eu não tenho redistribuição completa de frequência. Eu disse que a gente está, por enquanto, no regime de redistribuição completa de frequência, então a luz emitida não tem informação da luz incidente, mas dependendo das condições, eu não estou mais nessa condição, eu quero ver a influência disso na difusão do fóton dentro do vapor. Esse é um experimento que Gessinei está montando. Um experimento sobre termalização da velocidade do estado excitado devido ao aprisionamento em radiação. Foi um experimento já finalizado por Felipe, a gente está agora só no tratamento de dados. Felipe deve defender o doutorado daqui a alguns meses. E também uma ideia para futuro é a gente fazer medidas temporais relacionadas a voos de Levi. E, por exemplo, uma das coisas que dá para explorar das medidas temporais é obter a dimensão fractal do nosso sistema. Então, são alguns interesses para o futuro breve e médio termo. Ok, então, para concluir, nós investigamos voos de Levi em vapores atômicos. Né? Um dos interesses disso é porque eu tenho um sistema que eu tenho um controle total dos meus parâmetros, certo? Investigamos o caso em que eu tenho um voo de Levi com parâmetro alfa menor do que 1, que é um movimento chamado quase balístico, que tem essa característica do tamanho médio do passo ser infinito, é bem curioso. Verificamos que esse parâmetro alfa, tipo da caminhada aleatória, depende do tamanho da amostra, certo? E que a gente passa mudando o tamanho da amostra, de um transporte do tipo superdifusão voo de Levi, com tamanho do passo médio finito, para uma coisa do tipo quase balístico, com tamanho médio do passo infinito. Tá? Para finalizar, agradecer às agências, né, e aos colaboradores dos dois trabalhos, que eu mostrei aqui. Um trabalho feito na França, né, com a contribuição de Michel Araújo e Robin Kaiser, e o feito aqui em João Pessoa com a colaboração do professor Jesus, que é integrante do grupo, e de Antônio, que é o estudante de doutorado que fez na prática todas as medidas. E, pessoal? Muito obrigado, Thierry. Muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas da plateia. Estou feliz com a nossa audiência, acho que temos 44 participantes, um número bom para o primeiro colóquio. E abro para perguntas dos estudantes e professores aqui. O professor Jesus está por aí ainda. Acho que sim. Alguma pergunta inicial para o professor Thierry? Robson levantou a mão, pode ficar à vontade, Robson. Minha pergunta é: as flutuações da radiação cósmica de fundo pode ter alguma relação com esse fenômeno de voo de Levi? Não sei lhe responder, nunca vi nenhum trabalho nesse sentido. Geralmente, para ter voo de Levi, você tem que ter uma certa inhomogeneidade do sistema. Deixa eu voltar uma transparência aqui, só para ilustrar o que eu quero falar. Naquele véu artificial chamado de voo de Levi. Opa, cadê? Aqui. O voo de Levi, nesse meio artificial, vem do fato de ter uma distribuição de tamanho para essas microesferas, onde a luz vai ser espalhada. Se eu tivesse um meio com todas essas esferas do mesmo tamanho, aí eu ia ter passos mais ou menos sempre do mesmo tamanho, e aí ter uma difusão normal. Então, para ter um voo de Levi, você tem que, de certa forma, ter uma inhomogeneidade do seu sistema. Se tiver uma inhomogeneidade para a difusão da radiação cósmica, sei lá qual é, porque talvez tenha inhomogeneidade na distribuição de matéria, ou alguma outra coisa do tipo,
talvez seja possível que tenha voos de Levi. Mas eu não sei lhe afirmar, nunca vi nenhum trabalho nesse sentido. Entendi. Bom, mas Vitor tem uma pergunta. Oi, professor. No slide 28, eu não entendi muito bem a instrumentação que o senhor apresentou. O senhor fala de uma célula de vapor de rubídio mais um gás de hélio. Eu não entendi muito bem o que é que... Eu acho que minha numeração aqui está um pouco diferente. Ok. Esse eu vapor não de entendi rubídio e gás de hélio, eu não entendi muito bem. eu não entrei nos detalhes, né, do experimento. Então, como é que... Qual é a ferramenta que a gente costuma trabalhar? Eu tenho o que a gente chama de uma célula, que é nada mais do que geralmente um tubo de vidro ou de outro material transparente, em que eu faço vácuo e coloco lá o meu vapor de interesse que eu quero estudar. Geralmente vapor alcalino. Então aqui a gente trabalha essencialmente com rubídio e com césio, certo? E a gente trabalha geralmente com esse vapor a baixíssima pressão. Então, para você ter uma ideia, geralmente um átomo de rubídio ou de césio dentro dessa minha célula, esse átomo caminha até um movimento balístico, vai de uma parede da célula até outra parede da célula, sem colidir com nenhum outro átomo do vapor, porque ele é realmente bem diluído, certo? A pressão é militor ou menos. Nesse experimento, a gente, além de ter esse vapor de rubídio, a gente colocou 50 torr de um gás hélio. Hélio é um gás nobre, né? Interage pouco com rubídio, mas ele colide com os átomos de rubídio. E cada vez que ele colide com os átomos de rubídio, ele perturba o átomo de rubídio. O efeito que isso tem é que todo o perfil espectral tem uma certa largura. Eu aumento muito a largura do perfil espectral e, como consequência disso, eu passo a ter um perfil lorentziano. Então, tem algumas coisas técnicas que eu não entrei em detalhe, até nessa minha resposta agora, não dei todos os detalhes, Entendi. mas Então, é essa a função. então tem um fluxo de gás de hélio passando ali Não, pela célula. o meu recipiente é todo selado. Em algum momento se coloca 50 tons de gás hélio lá dentro, depois a gente fecha e sela. Ok. Obrigado. Exponha. Mais perguntas? Tem o Robson Vieira, tinha levantado a mão. O professor meio que respondeu a pergunta já agora, porque eu ia perguntar em relação à natureza do vapor, mas ele já comentou que era com PIL, mas se o uso desse material, por qual razão, se era mais fácil de manipular ou se com outros materiais é possível ter os mesmos resultados, ou se isso tem a ver com o tipo de laser que está sendo utilizado. Eu quero trabalhar com vapor, né? O meu trabalho é difusão de fóton em vapor. Eu quero trabalhar com vapor. Dentre os vapores, os mais usados em experimentos são os vapores alcalinos. E uma razão disso é, primeiro, que os átomos alcalinos, né? Primeira coluna da tabela periódica, são átomos hidrogenoides. Então, tem todas as camadas de valência preenchida, todas as camadas preenchidas e um único elétron na camada de valência. Então, se parece muito nesse sentido com um átomo de hidrogênio. Então, é mais fácil de modelar teoricamente, por exemplo, as energias dos estados, forças de transição, etc. Além do mais, como ele tem essa característica de ter como se fosse um núcleo blindado e só um elétron na camada de valência, ele forma uma espécie de dipolo elétrico. Então, ele interage muito bem com o campo elétrico do meu laser. Então, o acoplamento entre o laser e o átomo é muito forte quando eu tenho um vapor alcalino. Então, essas são as razões principais que, no mundo, os vapores mais utilizados são vapores alcalinos. Entendeu? Obrigado, professor. Não, tá bom. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Você falou que controlava a opacidade a partir da temperatura, né? Isso. Essa temperatura afeta de alguma forma
o tipo de, ou talvez algum efeito Doppler, o fato de você mudar a velocidade do seu gás influencia de alguma forma? Então, o perfil Doppler ele tem a origem no fato dos átomos terem uma distribuição de velocidade. Essa é a origem do perfil Doppler. Mudando a temperatura, muda a velocidade, alargo a distribuição de velocidade dos átomos, eu alargo também esse meu perfil Doppler. Mas esse alargamento é pequeno. Vai com raiz de T com T em Kelvin. Então, quando eu mudo de 100 para 200 graus Celsius, eu mudo muito pouco esse alargamento. O maior efeito mesmo na minha célula, novamente, não contei toda a história, né? Eu tenho uma célula que eu faço vácuo, e eu tenho um tubinho que sai dessa célula, e dentro desse tubinho eu boto uma gota de césio líquido ou rubido líquido. É esse césio ou rubido líquido que eu aqueço, e aquecendo eu mudo a pressão do vapor saturante. Então, assim que eu modifico a densidade na região que eu vou sondar. Então, essa temperatura é a temperatura nesse césio líquido? Do líquido, isso, do líquido. Tá. E a pressão do vapor saturante cresce violentamente com a temperatura. É algo quase exponencial. Então, então assim a pressão parcial, você está controlando a pressão parcial do seu isso. gás alcalino a partir da temperatura do líquido. Isso. Tá. E aí isso. você muda a quantidade, certo? Tá. Isso. Você muda o número de átomos, de átomos que você tem. Muda o número de átomos da minha célula. Agora ficou mais claro, que eu não estava entendendo como é que a temperatura estava relacionada com o número de átomos. Agora ficou claro. Na verdade, a temperatura lá em cima, lá em cima que eu digo, na parte onde você tem realmente a absorção, não vai mudar, né? Não, eu só tenho que garantir que ela seja maior do que a parte do líquido, senão o césio, o metal alcalino, ele vai condensar no ponto mais frio da célula. Certo. Então a temperatura... então você aquece geral mesmo. Aqueço geral, porque a parte que eu vou sondar tem que estar a temperatura mais alta do que onde está o líquido. Senão você vai acabar condensando nas paredes, etc. Isso. Entendi. Então você aquece tudo. Faz Isso. sentido. Legal. Obrigado. Mais perguntas? Eu acho que já temos todas as perguntas. Eu vou pedir, então, a todos a gente dar uma salva de palmas para o professor Thierry. Agradeço bastante. Podemos abrir os microfones e agradecer. E dessa forma calorosa, como pode ser uma salva de palmas virtual, a gente encerra nosso primeiro colóquio e vamos... próxima semana, ainda estamos fechando o colóquio da próxima semana, mas vocês vão ser avisados por e-mail do próximo colóquio. Tomara que dê tudo certo. Bom, até mais, pessoal.